dia, graça e paz, Ministério Graça e Intimidade. Tenho a satisfação neste domingo abençoado, dia 8 de março de 2020, já estamos em 2020, né? O tempo está passando rápido. Jesus está voltando para nós, né? Qualquer hora dessa a gente se encontra com Ele. Hoje é Dia Internacional da Mulher, um dia abençoado, né? Mulher sem a qual nós não estaríamos aqui. O local onde o Criador desenvolveu a forma de trazer a humanidade a esta terra. A forma na qual o próprio Deus chegou para trazer o resgate aos seus filhos. Através de um ventre materno, através de uma mulher, né? É uma bênção àqueles que têm a sua mãe ao lado, a sua esposa. Que Deus possa continuar neste dia maravilhoso, abençoando as mulheres maravilhosas e abençoadoras do nosso país, do Brasil. Vamos louvar junto com a MGI, Ministério de Louvor e Adoração de Macaé. Oh meu Deus, é maior que os meus problemas. Eu não perderei. Com Jesus eu vou além. Ainda que a minha vida não floresça e não haja brilho na esteira, eu não temerei, não. Porque para além da nuvem, o sol não deixou de brilhar. Só que até escureceu. A minha vista em Deus, eu sei que não posso render. É Ele quem me fortalece, eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, mas a altura do filho de Deus. O meu Deus sabe tudo que eu preciso pra sentir a paz. Tudo no meu coração, ainda que a lua adormeça e não haja o brilho da estrela, eu não temerei, não. Você para além da nuvem, o sol não deixou de brilhar, só que a terra escureceu. A minha vista em Deus, eu sei que eu posso render. É Ele quem me fortalece, eu vou seguir com fé. Oh meu Deus, eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas do filho de Deus, eu vou seguir com fé. Oh meu Deus, eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas do filho de Deus. Para a liberdade, o nosso Deus nos chamou, para vivermos um tempo de graça, para vivermos a graça, vivermos a eternidade aqui nessa terra. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Para a liberdade, Cristo nos chamou. O pecado não tem domínio sobre nós. O pecado não pode mais nos conduzir. Vamos a graça abundante de Jesus. Para a
liberdade Cristo nos chamou. O pecado não tem caminho sobre vós. O pecado não pode mais nos conduzir. Pois a graça abundante de Cristo e não mais a lei que nos punirá. Agora a lei do amor, só a alegria. Então havemos de pecar por causa disso, de modo algum, pois quem nos chamou, nos predestinou, quem nos libertou, Jesus Cristo. Se conquista sua vida, agora está escondida e protegida em amor. Nada pode sua vida derrubar, pois o que venceu na cruz é o Senhor. A lei de Cristo está no meu coração, o preço Ele pagou toda a proteção. Liberdade Ele te deu para vencer com santidade, alegria e prazer. Alegria e prazer. Palmas de palmas para o nosso Deus. Foi na cruz que tudo foi consumado. Essa praticamente não tem ritmo. Só. Assim. Praticamente não tem. Foi na cruz que das trevas Ele nos libertou para o reino do seu Filho. Maravilhoso Deus nos transportou. Foi na cruz que da morte triunfou, despojando os principados, sua obra consumou. Foi na cruz que Deus abaixo do véu se rasgou, que de uma vez por todas penetrou para nos dar eterna
dois louvores maravilhosos. Foi na cruz. A razão pela qual nós estamos aqui é a cruz de Cristo. Aqui nós exaltamos a cruz de Cristo, não o símbolo, mas não apenas o significado que a cruz de Cristo tem, mas a realidade que ela já constata na vida de cada um de nós. Ou seja, o reino de Cristo já está nesta terra. Cristo já reina, porque esta promessa é fiel e verdadeira. O Espírito de Deus que habita em nós, nós somos o templo do Espírito. A palavra diz que Deus não habita em um templo feito por mãos de homens, mas que Ele habita em cada um dos seus filhos. Ele habita na sua igreja, e a sua igreja é uma totalidade. O profeta Isaías diz que a muitos Ele traria a salvação. A muitos, não a todos. Só ajustar o microfone aqui. Eu quero glorificar a Deus antes de tudo, mais uma vez, porque hoje é um dia muito importante para as mulheres, né? A cada mulher que compõe o Ministério Graça e Intimidade. Quero mandar o nosso abraço para o povo de Rio das Ostras, o povo de Minas Gerais, todo o Brasil, né? Alguns que estão ligados conosco. Estamos ao vivo pelo Facebook. Temos abençoadas que fazem parte do MGI Rio das Ostras. O MGI, irmão Stefano, ele está em Rio das Ostras e Macaé, em todo o confim da terra, né? Todos os confins da terra. Mas nós temos uma parte do MGI lá em Rio das Ostras. Temos a irmã Sheila, a irmã Sandra, o Silvio. MGI é o Ministério Graça e Intimidade. Nesta terra, quando nós nos reunimos, a igreja somos nós. Mas muitos de nós sentimos muitas vezes a necessidade de ter algo que nos identifique aqui nesta terra. A nossa primeira identidade é o Cristo ressuscitado, é a cruz de Cristo, é a nossa salvação eterna, que por predestinação Ele trouxe a sua igreja. Mas nesta terra, na cidade de Macaé, no estado do Rio de Janeiro, no bairro Lagomar e em toda Macaé, nós temos o Ministério Graça e Intimidade. A semana passada nós fomos presenteados, né, por esse casal abençoado, por toda a comunidade presente, com este banner maravilhoso. Ministério Graça e Intimidade, e a nossa visão é esta aqui, olha. Esta é a minha oração. Quando eu oro para que cada um, né, o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção. Porque Jesus, no dia da sua carne, Ele disse lá no livro de João 8,32 o seguinte: conhecereis, então, o conhecimento, a verdade, e a verdade vos trará liberdade. Eu quero fazer alguns convites rapidamente. Primeiro convite, que você se inscreva em nosso canal. Nós temos um canal no YouTube, é gratuito a inscrição. Você que está nos ouvindo, nos acompanhando, você que está conosco também pela primeira vez, ao vivo ou aqui no local, pode se inscrever no nosso canal, Ministério Graça e Intimidade. E também a você que deseja colaborar, que seja um cooperador desta obra, ser um cooperador voluntário, porque nós entendemos que a obra de Deus, o pastor José Luiz ainda agora falou, quando ele era jovem, a mãe dele nunca o obrigou a servir, a seguir a Deus, né, a ser um cristão, mas ele aprendeu em seu coração, desde a tenra infância, a tenra idade, com espontaneidade, a seguir, a servir, a fazer, a obedecer a obra da cruz. E aqui no Ministério Graça e Intimidade nós entendemos que há uma voluntariedade. Todos nós cooperamos aqui de forma voluntária, em todos os aspectos. Então, a cooperação financeira, nós aqui quando fazemos o nosso momento de trazer ofertas, doações voluntárias, aqui não entendemos que não há obrigatoriedade de estipular uma palavra chamada dízimo. Primeiro que, antes de Abraão já existia esta prática. Antes que a lei fosse instituída já existia essa prática. E em um contexto da lei mosaica, não havia só o dízimo, haviam várias situações que eram impostas. Nós vamos falar um pouco sobre isso. Várias situações que eram impostas. E essas situações obrigatórias não estava apenas o dízimo, mas estava a circuncisão,
Eu sempre falo, eu não vejo nenhum pastor, traga seu filho para circuncidar. Ninguém faz isso. A oferta de pássaros, de animais, você não vê hoje as igrejas ofertando, mas querem continuar, obrigando as pessoas a dar o dízimo. E a obra de Deus, irmãos, ela tem que ser uma obra voluntária. Porque o nosso chamado é um chamado voluntário, em termos humanos. Diz a palavra de Deus em Romanos 8, 29, Efésios 1, 5 e 1, 11, que houve uma predestinação por parte de Deus. Porque Deus é soberano. Em nenhum momento Deus perguntou ao irmão irmão Stefano, você quer vir à terra? Você quer descer? Você quer nascer da sua mãe? Não. E em nenhum momento Deus pergunta a você, a minha pessoa, se eu quero partir desta vida. Ele já determinou o nosso nascimento e a nossa partida. Houve uma história na Bíblia de um homem, rei Ezequias, não é isso? E Deus deu mais 15 anos a ele. E quem pode dizer que esses 15 anos já estavam também previstos por Deus? E Deus proporcionou naquele momento a Ezequias para reconhecer e pedir mais 15 anos. Todas as coisas já estão pré-determinadas por Deus. Nessa terra nós temos escolhas. Escolhemos a roupa que queremos vestir. Muitas vezes escolhemos um casamento que não estava preconizado por Deus. Muitas vezes escolhemos o bairro, a cidade onde queremos morar, a escola onde queremos estudar, o curso universitário que vamos fazer. Esses dias eu vi na televisão uma pessoa que é formada em engenharia e trabalha com culinária. Então muitas vezes as nossas escolhas nesta terra, que nós pensamos que eu tenho livre-arbítrio, livre-arbítrio para fazer escolha. Mesmo assim, esse livre-arbítrio humano, muitas vezes, ele não dá certo. Então nós precisamos reconhecer, como diz a palavra, em tudo nós reconhecemos Deus. Em todos os seus caminhos, reconheça Deus. Então eu faço um convite. Se você quer ser um patrocinador do nosso ministério, em termos financeiros, entre em contato conosco. O nosso DDD é 22, nosso telefone é o 98155-2308. Nós ainda não temos aqui um reto projetor, não temos o nosso site, mas em breve nós teremos, para a glória de Deus. Aos poucos nós vamos recebendo as conquistas que Deus vai nos dando, que Deus vai trazendo aqueles que vão fazer parte desse ministério, que vão crescer e que vão reciprocamente ajudar uns aos outros. Assim era a igreja primitiva e assim continua sendo a igreja nos dias de hoje. O meu último convite: se você é um músico, se você tem um instrumento, mas pastor, eu não sou membro, eu não passei pelas águas, até porque aqui nós não utilizamos águas, H2O. Nosso batismo foi aonde? Foi lá? Na cruz. Fomos batizados na cruz. Nós não temos nenhuma simbologia, nenhum ritual. E nós nos gloriamos disso em Cristo. Eu não me glorio por eu não ter ritual, então eu sou. Não. Com toda a humildade. E cada vez mais que nós conhecemos esta graça, a humildade, ela vai nos enchendo e vai nos dando esse crescimento. Então, meu último convite, em termos humanos, é para que você que tem um instrumento musical, seja um acordeon, uma guitarra, um trompete, venha participar conosco, venha ser um adorador com um talento que Deus te concedeu. Deus concedeu um talento ao meu filho, me concedeu um talento, hoje não trouxe meu trompete, mas Deus me concedeu e eu uso o meu talento. Miguel usa o talento dele também para ganhar dinheiro. Isto é bom. Eu costumo dizer, se a pessoa tem uma profissão, ela não pode ser um músico, tocar ou cantar, porque porque é um cristão, é um evangélico, é de Deus, você não pode cantar no mundo. Jesus falou: Pai, peço que os livre do mal, não os tire do mundo. Nós estamos nesse mundo, nessa terra. Assim como uma pessoa estuda medicina e na sua carreira de medicina ela pode escolher qualquer cadeira, clínica geral, urologia, ginecologia. O médico, ele opta por ser um ginecologista, um cardiologista. O músico também pode optar por ser um profissional, não há problema nenhum. Meu filho esta noite estava tocando profissionalmente também. E dou glórias a Deus por esse talento que Deus tem dado ao Miguel. Como deu talento ao irmão Dominguinhos, que em breve estará cantando, assim que ele se sentir à vontade, trazendo os seus louvores aqui conosco, participando. Isso vai ser muito bom.
É bom, porque quando nós executamos um talento, isso também nos faz bem. É maravilhoso, é maravilhoso. Então, fica aqui o nosso convite, nossa palavra relacionada a esta situação abençoadora para este ministério. Mais uma vez, eu quero agradecer pela vida do pessoal de Rio das Ostras. Nós estivemos lá há 2 semanas atrás. Em breve estaremos nos reunindo novamente. Não sirva um grande abraço, irmã Sheila, irmã Sandra, sua família, para que a expansão da graça de Deus e do conhecimento, ele alcance não somente o Ministério Graça e Atividade, mas todos os outros ministérios, todos aqueles que Deus levanta nesta terra. Nós não defendemos nem a cruz de Cristo, porque não é preciso defender. Nós vivemos a cruz de Cristo. O Evangelho, amados, não precisa de defesa. O Evangelho não precisa de defesa, porque o Deus Todo-Poderoso é o autor. Foi Ele quem nos deu o Evangelho. Ele é o autor da nossa fé. Ele é o responsável por este Evangelho. E Ele não precisa de defesa. Vamos abrir a nossa Bíblia. Na semana passada nós começamos um tema maravilhoso. Somos odres novos e tem o vinho novo. Ou temos o vinho novo. Abra sua Bíblia no capítulo 1 do livro de Efésios. Nós vamos ler, nós tivemos 2 versículos na semana passada. Hoje nós vamos ler um versículo um pouco diferente, que vai fazer parte deste contexto. Efésios capítulo 1. Eu quero agradecer a Deus. Nós temos hoje o pastor Stefan, né? Stefan Ilie. Abençoado Stefan, da graça de Deus, está conosco nos visitando. Sinta-se à vontade. Se o Espírito de Deus tocar para que o irmão venha outras vezes, para o irmão estar presente conosco, deixa fluir o Espírito de Deus. Eu, quando fui chamado ao pastorado, meu amado, eu não esperava. Eu fui criado dentro de uma denominação pentecostal e há quase 3 anos atrás Deus me chamou de uma forma inusitada, através do WhatsApp. O apóstolo Marcos Gomes, lá em São Paulo, reconheceu a vontade de Deus, o pastorado. E nós somos gratos a Deus. Nós temos uma história, sim. Nós temos uma estrutura. Tivemos a oportunidade também de frequentar um seminário teológico. E isso não é de engrandecimento, porque o melhor seminário que existe é esse aqui. É quando nos reunimos para estudar. É quando em minha casa, em seu lar, você estuda a palavra e o nosso professor é quem? O Espírito Santo. É o Espírito Santo. É Ele quem revela. Eu costumo dizer, meu nome é Marcos Felipe Ferreira, filho de Hilda Ferreira, Eloy Jorge Caetano Ferreira. Eu não sou o Espírito Santo de Deus. O meu papel aqui é ser um comunicador. Sabe quem testifica e quem consolida o selo do conhecimento da verdade? É o Espírito Santo. É Ele quem revela ao Eduardo. É Ele quem é capaz de transformar a mente, o coração, o entendimento. Porque muitas vezes a pessoa não tem estudo. Muitas vezes a pessoa tem 2, 3, 4 faculdades. E Deus, como diz a palavra, revela aquele que não tem nenhuma faculdade, a sua graça, o seu amor incondicional. E aquele que tem 3, 4, 5, 8 cursos superiores, talvez Deus vai revelar na hora da sua partida. Aprove a Deus revelar a sua graça ao apóstolo Paulo, Tiago, João, Lucas, Pedro, que muitos dizem que Deus deu a chave da igreja. Não deu coisa nenhuma. A chave da igreja está com Cristo. Deus não revelou a sua graça, ou seja, o ministério aos gentios, a Pedro, a Tiago. Tanto é que quando nós lemos o livro de Tiago, nós encontramos muito legalismo. Eu às vezes não entendo nem porque o livro de Tiago foi canonizado. Talvez o livro de Enoque tivesse mais vultuosidade na graça de Deus do que o livro do Tiago. Mas Deus permitiu que fosse assim, e assim foi. Então, vamos ler capítulo 1 de Efésios. Estamos todos? Capítulo 1 de Efésios, versículo 6. E diz assim: para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu
com o preço que nós vamos pagar dia após dia, subindo a escadaria da penha, pagando promessa, jejuando. É isso que está escrito aqui? Gratuitamente. Vamos ler novamente? Gratuitamente. Para o louvor da sua gloriosa graça, qual nos deu gratuitamente. E de forma alguma nós podemos cobrar 1 centavo de ien, 1 centavo de libra esterlina, 1 centavo de dólar, 1 centavo de real, que seja. Vamos orar a Deus para que o seu Espírito, que habita em nós, se manifeste gloriosamente, de maneira exuberante, de maneira maravilhosa nas nossas vidas nesta manhã. São 10 horas e 37 minutos. Vamos procurar ser mais breve possível. Que Deus nos fale. Deus, o Cristo que ressuscitou e habita na sua igreja, aquele que vive em nós, aquele que nos honra, nos chamou, nos predestinou, nos justificou e nos glorificou, aquele que em Cristo nos predestinou, em amor nos predestinou. A Ti, ó Deus, ó Senhor, dou graças ao Teu nome, Pai, porque temos um culto racional, mas nós temos também a água da vida, nós temos também o Teu amor, nós temos também um coração de carne, e nos emocionamos também, Pai, porque nós entendemos que não é pelo meu mérito. Senhor, se dependesse da minha pessoa, eu, Marcos Felipe Ferreira, eu jamais estaria aqui, Pai. Se dependesse da minha carne, eu não poderia estar aqui. Mas graças a Ti, graças a Deus que em amor me predestinou e me fez digno. Sou justo, somos justos porque o Senhor nos tornou assim. Para a liberdade o Senhor nos chamou, e é nesta liberdade que eu Te glorifico nesta manhã maravilhosa, Pai. Fala-nos nesta hora, para a glória do Teu nome, para o louvor do Teu nome. Amém, Jesus. Glória a Deus. Igreja santa, irrepreensível, imaculada, povo mais do que vencedor, aqueles a quem Deus escolheu desde antes da fundação do mundo. Sabe, é muito estranho para muitas pessoas, para muitos de nós que passamos 5, 10, 15, 20, 30 anos em um sistema religioso legalista, seja ele romano, pentecostal, evangélico, gospel, não importa. É muito estranho nós ouvirmos falar assim: igreja santa, justa, imaculada, sem ruga, lavada, remida, como dizia o meu amigo, e enxaguada no sangue do Cordeiro. Chamar a igreja de Cristo de santa, irrepreensível. O amor de Deus foi um amor incondicional. Para muitos é estranho falar assim. Como falar assim? Mas eu não sou pecador? Não. O que a Bíblia nos afirma categoricamente? Não é um versículo, mas há um contexto, porque nós precisamos aprender a contextualizar toda a Bíblia. Eu não posso me prender a um texto, eu tenho que entender o contexto histórico daquela época, o contexto hermenêutico, o contexto espiritual, o contexto real. E a Bíblia diz em Hebreus capítulo 9, se não me engano 27, que o pecado, ele foi o quê? Aniquilado, exterminado. Por força de quê? Por força do próprio Deus. Nós nos gloriamos aqui na cruz de Cristo. O ministério Graça e Intimidade, os demais ministérios, pastor Miguel Ângelo, pastor Cristiano França, Marcos Gomes, pastor Pedro Kelly, pastor Geraldo Moraes, pastor Paulo César,
todos aqueles que têm a graça revelada, que entendem, e aqueles que estão ouvindo pela primeira vez, todos nós nos gloriamos na cruz de Cristo. Pode ser que ainda haja um resquício, né? Alguma coisa que levede a massa, uma ceiazinha. Pode ser que alguns ainda tenham algum detalhe legalista, um dízimo. Mas no tempo de Deus, o Espírito irá revelar. Então, meus amados, quando a mente está voltada para o Jesus de Nazaré, as práticas ritualistas, elas serão conforme o judaísmo. Por isso que eu estou falando desta forma. Quando nós entendemos que a graça foi estabelecida, amados, veja bem, com toda a humildade e respeito à tradição religiosa que existe há mais de 2000 anos, nós respeitamos, amamos os nossos irmãos judeus. O Brasil vive um momento histórico tremendo, onde o presidente Bolsonaro, ele traz dignidade à nação judaica, ao povo judeu, e nós também amamos aos nossos irmãos judeus. Não estamos aqui para condenar, para ser proselitista, nada disso. Os nossos irmãos judeus espiritualmente estão no mesmo patamar que nós. Gentios predestinados em Cristo. Então, com o fim da lei, porque a lei foi finalizada, sim foi, nós vamos ver mais à frente. Com o fim da lei alcançado, Cristo passou a ser a bússola perfeita para o povo da nova aliança, tornando o pacto passado e, consequentemente, as suas práticas cerimoniais totalmente obsoleto, inútil. A palavra diz assim: mas o entendimento lhes ficou endurecido, pois até o dia de hoje a leitura do velho pacto permanece o mesmo véu, não lhe sendo revelado que em Cristo ele é abolido. Está em 2 Coríntios 3,14. Se quiser pode ler depois. Então existia um véu. Hoje tem algumas igrejas que têm essa prática de utilizar o véu. É um simbolismo, apenas um simbolismo. E olha o que Paulo fala: nós não vivemos de símbolos, Eduardo, nós vivemos dos bens reais, porque o bem real ele está em nosso espírito. A nossa mente ela pode ser permeada por diversos pensamentos, pelos problemas, pelas dificuldades, mas nós não vivemos pelo que vemos, nós vivemos pelo que cremos. Todos nós, independente da sua qualificação profissional, do seu status quo, da sua visão, da sua religião, todos nós vivemos por fé. E a nossa bandeira é Cristo. Então, quando o véu cai, quando cai esse véu da lei, do entendimento, quando nós falamos de um véu, é um entendimento, é um contexto muito grande de informações. Você passa 20 anos dentro de uma denominação e você ouve mensagens sobre a mulher do fluxo do sangue, sobre Zaqueu, sobre o antigo pacto, legalismo. E aí você batiza nas águas, aí você toma a ceia uma vez por mês, uma vez por ano. E aí você tem que fazer um sacrifício, subir ao monte, pegar um símbolo que é o óleo e passar na testa para dizer que o Espírito Santo. E você tem que buscar o Espírito Santo que já está em você. É uma confusão tremenda. Confusão que eu digo porque não se contextualiza e não há revelação com o quê? Com o que já foi estabelecido. O fim da lei é o quê? É Cristo. Não somente o fim como o objetivo, mas o término. Nós vamos ver mais na frente. Então, veja o que diz Efésios capítulo 5, versículo 18. Efésios 5, versículo 18. Diz assim, na versão NVI: não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher do Espírito. O que acontece? Pastor, como é que o senhor disse que não há busca no batismo do Espírito Santo? Paulo está dizendo: deixe-se encher do Espírito. É preciso nós enxergarmos o processo da igreja cristã. Antes da cruz, todos nós entendemos, mesmo aqueles que estavam na lei,
e o Espírito Santo não habitava aqui. Lembra? Quando aquela harpa era dedilhada, o que acontecia com o Espírito de Deus? Ele vinha no rei Saul e ele se retirava. Sansão, depois de ultrajar a aliança que ele tinha com Jeová, quando ele retornar, ele perdeu a força, e quando ele retornou, diz a palavra que ele solicitou, implorou que o Espírito viesse, porque o Espírito não habitava. Por que o Espírito não habitava? A terra estava contaminada pelo pecado. Veja a diferença. Hoje, a terra não está mais contaminada pelo pecado. Por quê? Que eu não posso dizer, venha pecador. Porque a obra que Cristo fez na cruz, ela foi completa. Se eu não entender que é uma obra espiritual, que não há mais pecado nesta terra, pecado, amados, no sentido de fazer separação e de impedir que o Espírito habite na sua igreja. Então, quando Sansão, ele solicitou o Espírito de Deus, o Espírito de Deus veio até Sansão, e aí a força dele foi restaurada, e ele derrubou as muralhas do templo, e todos morreram, inclusive ele. E o Espírito depois, ele fez o quê? Se retirou. Não havia compatibilidade do Espírito, ou seja, os odres eram odres antigos. Hoje, nós somos odres novos, porque Ele nos fez novo. Ele nos restaurou. Então você passa a enxergar, através deste conhecimento bíblico, essa verdade. Enxergar o quê? Que a lei teve prazo de validade. E teve prazo de validade. E ela finalizou-se. O exemplo disso, Paulo falou lá aos Gálatas. Olha, Gálatas, eu ensinei vocês a conhecerem e a viverem pela graça. Por que vocês estão voltando à lei? Lembra disso? E Paulo aos Gálatas deu uma lição no povo dos Gálatas. Ele ensinou a graça e depois ele foi viajar. Quando ele voltou, ele falou, poxa, vocês estão voltando à lei? Vocês estão novamente fazendo coisas que a lei manda fazer, circuncidando, levando dízimo ao templo, fazendo ofertas ao templo e jejuando. São quesitos peculiares da lei mosaica. Nada mais. Nada mais. Não tem diferença nisso. Então, o que não é encher do Espírito? Encher do Espírito, nós vamos ver lá mais à frente, mas o que não é encher do Espírito, como Paulo diz? Não é um chamado para eu buscar o Espírito Santo. Irmãos, essa mensagem ela é muito complexa, é difícil às vezes você, em 2 mensagens, você finalizar ela. Nós não vamos conseguir finalizar, porque é necessário que a gente navegue nas águas do Espírito e compreenda, e que o Espírito nos elucide, nos traga o entendimento. Porque se eu disser assim, amado, vamos fazer um culto de busca do Espírito Santo, sabe o que eu estou fazendo? Dizendo que Deus é mentiroso, dizendo que Jesus não morreu na cruz, que não ressuscitou e que não nos deu o seu Espírito, não nos outorgou o seu Espírito, e que a porta da graça não foi aberta. Então, quando Paulo diz assim, cheios do Espírito, Paulo está sendo bem objetivo. Olha, povo, tanto é que ele falou assim, não se embriague. Não há em nenhuma parte da Bíblia dizendo assim, não beba bebida alcoólica. Não há nenhum problema em você beber bebida alcoólica. O grande problema está na embriaguez. Talvez, pode ser que uma pessoa, ela ingira bebida alcoólica e ela não tenha desejo de tomar um pouco de vinho, tanto que Paulo orientou Tiago, olha, beba vinho, mas não beba só água, beba vinho. Mas ele disse aqui para esse povo, não se embriague. Então ele fez o que? Uma analogia, contrastou o vinho com o Espírito. Por quê? O vinho, ele tira a tua capacidade, a bebida alcoólica, o excesso, a embriaguez, de você raciocinar, de você progredir, de você crescer, de você ser o quê? Paulo disse em Romanos 12, façamos o nosso culto o quê? Com a razão. O indivíduo que ele se deixa embriagar, ele perde a razão. E aí ele não cresce. Mas o oposto disso, encher do Espírito. O que é encher do Espírito? Não é você vir para cá, ficar de joelho 3 horas, vou fazer a busca do Espírito. Não. Conhecereis a verdade. Olha aí, encher do Espírito. Conhecer o contexto da verdade de Deus. Ler a palavra. Orar. Abrir o coração. Esses dias eu falava com o colega, olha, quando você estiver sozinho, conversa você e Deus. Fala com Ele, conta os seus problemas. Abre o teu coração, e Deus que está no oculto, você não vê, Ele vai te ouvir.
louve, faça como nós estamos fazendo. Você está em casa, você cante um hino que enalteça a cruz do Calvário, que enalteça aquilo que Deus fez por nós. Então, o que não é um chamado para buscar o Espírito Santo, pois já vivemos com a graça totalmente estabelecida. Nós somos a casa do Espírito. Então, o contexto que nós entendemos desses 3 períodos antigos, né? O antigo pacto, a transição e a nova aliança, o processo, nos faz entender e nos ajuda a compreender o porquê nós não devemos dizer assim: olha, você tem que buscar o batismo. Isso não existe. Você já tem o Espírito Santo. Primeiro, porque não há uma trindade celestial. Há um só corpo, um só Deus. O Espírito Santo e Jesus Cristo são a mesma pessoa. A palavra é o Espírito, a palavra é Jesus. Olha que maravilhoso. Olha como Paulo diz que grande é o mistério da verdade. E quando eu leio essa palavra, pode até ser que seja uma palavra para o contexto dos dias de Paulo, porque muitas vezes, irmãos, nós pegamos as cartas de Paulo e queremos aplicar ideias que Paulo estava falando para o contexto daquele lugar ali, daquele tempo. Paulo em nenhum momento disse que haveria um arrebatamento da igreja de Cristo nos dias de hoje. Sabe há quanto tempo eu espero esse arrebatamento que foi inventado? Há 53 anos, desde que eu nasci. Ele nunca vai existir. Você sabe quando é que Jesus volta? Quando eu partir e quando eu receber o meu corpo glorificado. E aí pegaram um contexto que Paulo estava falando aos Tessalonicenses e criaram uma doutrina falsa, uma heresia, que não existe. Então, na igreja primitiva, houve um processo na vida daqueles irmãos que nem sabiam que havia o Espírito Santo. Olha o que está escrito lá em Atos 19:6. Abra a sua Bíblia. No livro de Atos, que não é uma carta de Paulo. Atos foi escrito por Lucas. Atos ainda faz parte do Antigo Testamento, né? Nós entendemos e compreendemos que as cartas de Paulo são o Novo Testamento de Deus para nós. Enquanto Jesus estava na terra, Mateus, Marcos, Lucas e João são livros históricos. Por quê? Enquanto o testador vive, o seu testamento não existe. Jesus estava vivo. Um testamento só tem valor depois que o testador morre. E ali não há o Evangelho. Paulo, se nós entendermos bem, Paulo teve até a ousadia de chamar do Evangelho. O único que recebeu o Evangelho da graça de Deus foi Paulo. Mateus, Marcos, Lucas e João contaram a historicidade de Cristo. Falaram da história de Cristo. Mas pastor, ali não tinha milagres? Sim, tinha. Não era só Jesus que fazia milagres, não. Quem lê a história, haviam outros profetas, outros que faziam falsos milagres. Tanto que Jesus falou que hoje, né, Jesus falou, aqueles que crerem em mim farão coisas maiores do que as que eu fiz. Olha aqui, coisas maiores. Olha aqui, coisas maiores. A descoberta da energia elétrica, o estudo, o progresso. Ah, pastor, mas isso não tem nada a ver. Tem sim. É uma capacidade que Deus nos deu. Porque naquela época Jesus tinha que subir ao monte para utilizar o eco para fazer as suas mensagens. Coisas maiores. Olha que maravilha. Olha que bênção a internet. Filha, depois conecta por gentileza ali para ver se está sem carga. Que bênção a internet. A nossa voz está indo ao mundo. Eu não sei se hoje na China, onde originou o coronavírus, né, que Deus dê sabedoria ao homem para fazer logo essa vacina, né? Eu não sei na China, no Japão, na Romênia, a sua terra natal. Um abraço aos irmãos romenos, aqueles que estão talvez nos ouvindo hoje, que daqui a uma semana, um mês, um ano, 10 anos vão nos ouvir, né? Aos nativos do nosso amado irmão Stefano. Difícil o nome e falar, mas a gente vai Stefano. Um curso para criar para todos os países, como verá, para estudo de inventar uma vacina. Exatamente. Para toda a humanidade. Oremos. Irmãos, esses dias eu estava ouvindo a mensagem do pastor Paulo César, um abraço ao pastor apóstolo Paulo César de São Paulo, e ele falava sobre isso. Nós precisamos orar, entender que a intimidade com Deus é uma realidade, não de uma forma legalista ou medrosa, que você ore 10 minutos, 15, uma hora, fica a teu critério, é a sua intimidade com Deus. Mas a oração, orar para que Deus traga, né, o mais rápido possível esta vacina para a cura.
deste mal que aflige a humanidade. Quantos outros momentos nós passamos e Deus deu sabedoria a Oswaldo Cruz, a tantos outros, né? Trouxeram a cura. Então em Atos 19:6 diz assim: e impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. Está vendo, pastor? Olha, ele tem que impor as mãos. Paulo impôs as mãos. Vamos por parte. E tanto falavam em línguas como profetizavam. Não é falar em línguas, não, qualquer um fala. É em outros idiomas mesmo. Eles falavam em línguas em outros idiomas, porque Deus deu essa capacidade para que as pessoas entendessem, porque naquela época não havia o Google, não haviam pessoas que estudavam outros idiomas e tinham facilidade de falar inglês. Hoje você tem o mandarim, o inglês, tem muitas pessoas que sabem falar e conseguem levar o Evangelho de Cristo, a graça de Deus, para que o povo de Deus possa reinar em vida em outros idiomas. Naquela época o Espírito Santo teve que fazer dessa forma. Havia um propósito maravilhoso. Então, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. E vocês vão ver nesse contexto aqui, que esses homens disseram ao Paulo que eles nem sabiam que existia o Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele não havia sido derramado. Realmente o Espírito Santo não havia o contexto que existe hoje. Hoje, todos sabem que existe o Espírito Santo, e aqueles que têm revelação sabem que tem o Espírito Santo e que são integrantes do Espírito Santo. Não precisa buscar. Então, o processo que havia naquele período de Atos 19 era um processo diferente dos dias de hoje. Era uma fase de transição da igreja de Cristo. A graça estava sendo desenvolvida no seu início. E a graça, ela teve um outro processo no ano 70, quando o templo de Israel foi derrubado, o símbolo maior da lei, porque quando nós explicamos isso e estudamos, nós entendemos melhor. Por que nós falamos lei e graça? Porque todo o contexto da lei trazia obrigações àquele povo, inclusive a busca do Espírito. E Deus só dava o Espírito a quem Ele queria. Não era qualquer um que dizia, eu quero o teu Espírito. Leia a história bíblica, você vai ver. E Deus muitas vezes enviava até da parte dele um espírito o quê? Maligno. Tem gente que não entende. Lá em Isaías diz que Deus fala assim: eu faço o bem, eu crio o mal. O mal vem dele. Nós ainda vamos tratar do assunto aqui, o diabo, né? Eu fiquei extasiado quando eu li esse tema e quando eu entendi que criaram um ser mitológico e que na verdade o bem e o mal vem do próprio Deus. E Deus, por seu projeto, colocou Adão. A Bíblia diz que o primeiro Adão nos trouxe o quê? O pecado. E jamais o primeiro Adão poderia ser um filho, um eleito, um escolhido. Mas isso é um assunto para outro período. Eu e o pastor Zé Luiz e quantos mais. Talvez o pastor Cristiano França, se estivermos ouvindo ele hoje, deve estar com o seu encontro de fé. Talvez nós vamos trazer aqui pastor Cristiano França ou Geraldo Moraes, também para falar sobre este tema. Aguarda, né? Nós temos o grande desejo de fazer isso e desenvolver também esse tema, porque a igreja de Cristo precisa conhecer a verdade, irmãos. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Quando nós conhecemos a verdade, nós somos libertos, porque esse contexto legalista, ele faz com que a pessoa ela tenha um impacto negativo na nossa vida, na sua vida. As pessoas deixam de viver. A pessoa tem medo de um diabo que não existe, ela tem medo de um Jesus que vai voltar. E as pessoas com medo deixam de viver e deixam de fazer muitas coisas e deixam de reinar em vida. Isto não é evangelho, eu repito, isto não é evangelho. Evangelho significa boas novas, boas notícias. Então, ainda não havia naquela época a graça sido concluída. A obra da graça, ela não tinha sido concluída, pastor Zé Luiz. O que é encher do Espírito? Era o start. Era um início para que tudo fosse encaminhado. Nós vamos levar apenas mais 15 minutos. Nós vamos provavelmente concluir semana que vem. É uma bênção. Eu convido nosso amado irmão a retornar semana que vem. Estaremos de manhã novamente. Convide um amigo, traga um amigo. Esse alimento é sólido. Talvez muitas pessoas, quando comem esse alimento, é quando você muitas vezes está comendo a comida fraca ou ficou numa ilha deserta, aí vão te dar um mocotó, te dão um prato de mocotó. Sabe o que vai acontecer? De repente você vai desmaiar. Depois, quando você vai acordar, vai assustado, vai levantar assim, vai dizer: o
que aconteceu? Quem foi? Quem me bateu? Quem me deu esse soco? Esse alimento é sólido, é mocotó, porque a pessoa diz assim, não existe isso, não precisa nada disso para ser crente. É possível ser crente e ser feliz. Eu creio. Obviamente guardando as devidas proporções, porque mesmo quando você tem esse conhecimento, pastor, então vou botar o pé na jaca, vou sair aí pelo mundo. Não, meu irmão. Nós temos um chamado. Lembra do versículo que eu li? Efésios capítulo 1, verso 6. Lê para mim novamente, quem tiver com Efésios 1,6. Olha o que diz Efésios 1,6, porque às vezes a pessoa diz assim, o senhor está pregando uma verdade aí, que me dá liberdade. Paulo lá em Romanos 6 falou, olha, não faça, entenda, olha o contexto, a graça não é libertinagem, não confunda bife de caçar olinha com rifle de caçar rolinha. Não confunda, não confunda, a graça não é libertinagem, liberdade. Nós fomos chamados, Deus me deu um louvor que nós cantamos ainda agora, graça e liberdade, é uma composição minha, para a liberdade Cristo nos chamou. O pecado não tem domínio sobre nós. Por quê? Não existe mais pecado, não há mais pecado. Jesus levou o pecado na cruz do Calvário. Pastor, e se eu cometer um erro? Disciplina, correção e açoite. Aqui na minha carne, eu vou continuar errando, porque a minha salvação não é na carne. Paulo disse que é um corpo de condenação, é um corpo corruptível. Isaías disse, é um corpo de quê? Nenhuma condenação. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. No Espírito. A carne já está condenada, irmãos. Essa carne já foi condenada. O que vai acontecer com a minha, com a sua carne, Eduardo? Ela vai, ela vai morrer. Como diz o Tiririca, ela vai morrer. A carne está condenada. E por que eu vou condenar mais ainda? Olha, se você for à praia, os 7 catacumbas, que nem existe, né? O Zé Pelintra e não sei o quê. E aí fica inventando uma opção de nome que é tudo carnalidade, é tudo carne. É tudo carne, religiosidade humana. O que diz Efésios 1,6? Lê para nós. Lê de novo, pastor Tavares. Para louvor, pode ler, irmã Marinha. Para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis assim no amado. Então, se nós fomos chamados e predestinados para louvor e glória da sua graça, porque o contexto desse capítulo mostra que foi por predestinação, por que eu vou então ultrajar o sangue da aliança? Porque, já que eu sou, eu posso fazer tudo errado. Já que eu sou, com todo respeito, não estou falando dos irmãos, falando de outros, eu não vou nunca mais congregar em lugar nenhum, senão a irmã não estaria aqui com o Domingos. Nós temos liberdade, ninguém é obrigado a vir todos os cultos. Às vezes a gente fica triste sim, porque nós queremos ver o sorriso dos irmãos, a comunhão. Nós fizemos no outro dia aqui um almoço, vamos fazer um café da manhã, quem sabe domingo que vem? Vamos fazer uma ceia, uma santa ceia domingo? O irmão está convidado, um café da manhã maravilhoso aqui, tá? Fazer um cafezinho gostoso com suco de uva, né? Não é suco de Santa Ceia, um suco de uva, um suco natural, né? Se for refrigerante diet, né? Um pãozinho diet, vamos fazer um café da manhã, frutas. Se os irmãos concordarem, domingo nós faremos esse café da manhã aqui, tá bom? Sem açúcar, diet, açúcar mascavo, o meu açúcar é mascavo. Bolo fit. Bolo fit. Então o que acontece, irmãos? Se você entende que foi para o louvor da sua glória, por que você vai meter o pé na jaca? Opa! Você começa a ter uma sintonia. O irmão Manuel, o irmão Eduardo, que estão conosco há muito tempo, nós estamos sendo reciprocamente abençoados pelos irmãos, abençoamos, estamos sendo abençoados. Deus, né, o irmão falou que essa semana manifestou algo bom para você. Eu creio, eu declaro que a sua vida, irmão, está tomando um novo rumo. Recebam a tua vida. Nós amamos o irmão em Cristo. O irmão é sempre bem-vindo a estar aqui conosco em nossos encontros, tá bom? Então, meus amados, nós não temos que olhar desta forma. Ora, se eu sou predestinado, eleito, mais do que vencedor, se tudo isso que o irmão está falando é verdade, porque nós não somos o dono da verdade. Eu não estou aqui para impor uma religião, até porque nós não somos religiosos. Eu detesto essa insígnia de, você é a religião. Eu não sou religioso, não sou pentecostal. Primeiro que eu não sou judeu. A festa do Pentecostes era para quem? Por que os evangélicos dizem igreja pentecostal? A não ser que os evangélicos sejam de sangue judaico. Eu não sou. É necessário entender e colocar por terra, irmãos. Ter olhos iluminados. O véu precisa cair. Com todo respeito, eu vim de lá.
Eu vim de lá pequenininho, não é como tá claro não. Eu vim de lá pequenininho, da barriga de mamãe. Mas eu digo como Paulo, na minha vida, tudo que eu aprendi, de onde eu vim, serviu como adubo. Adubou, me fez crescer e me faz crescer dia a dia, porque eu sou uma pessoa cheia de defeitos. Está aqui minha filha Tamires, meu filho Miguel Ângelo, minha esposa Mônica que está em casa nos assistindo, não me deixa mentir. Eu sou perfeito em casa, minha filha. Quantas vezes vocês têm que me chamar a atenção? Pai, ô pai, isso aqui tá, olha, são 10 horas, o senhor está falando alto, o senhor diz que a gente tem que falar baixo. Eu sou ser humano, irmão. Vocês veem pequenininho, eu vi porque eu era florzinho de Jesus. Mas agora é um cara ainda, não, para o céu. Então, meus irmãos, é necessário que a gente entenda o quê? Encher do Espírito é encher a mente do que é espiritual. Encher a mente de coisas espirituais, de louvor, de palavra. Paulo, ele falava a uma igreja que já havia recebido o Espírito Santo. Pode observar que em todas as cartas de Paulo, em Atos, ele fala, ele impõe as mãos, mas em nenhuma carta de Paulo, lê a carta de Paulo e vê se ele fala, irmão, vai buscar o Espírito Santo. Não fala. Porque ele já tinha o conhecimento, ele tinha sido revelado. Mas ele fez aquilo ali. Paulo, em determinados momentos, ele batia de frente, mas tinha horas que ele dizia assim: não vale a pena eu ficar discutindo aqui, não, como nós. Por que eu vou discutir? Não, pastor, porque por predestinação. Quantas vezes, irmãos, eu me arrependo, quantos momentos eu discuti, eu não discuto mais com ninguém. E Deus me permitiu estar nesta plataforma. Quer ouvir a graça de Deus? Entre no nosso canal, assista. Quer me criticar? Critica, porque eu sou ser humano. Aliás, eu fico feliz, porque a crítica me faz crescer, faz bem. Então, Marco, quando o Senhor Jesus falou assim: eu vou para o meu Pai e enviarei um Consolador. Ali o Espírito Santo já foi sobre nós. Nós já recebemos o Espírito Santo. Verdade? A gente não precisa buscar. E Ele Jesus já usava está sempre, conosco. ele usava sempre uma linguagem humana. Já tinha falado. Exatamente. Enviarei um Consolador. Veja quão grande é o mistério. Que é o Espírito Santo que estará convosco para sempre, forever. Olha o grande mistério que Jesus disse que iria para o Pai. Ele mesmo era o Pai. Mas tem que ser explicado. Pai, e o Espírito Santo que nunca... Isso mesmo. Nunca nos deixaria só. Exatamente. Porque ele, na pessoa do Pai, a Bíblia diz que ele é o Pai dos Espíritos. Então nós somos filhos. O nosso Espírito já existia desde antes da fundação do mundo. Ele, na pessoa do Pai, ele nos gerou em Cristo. Como nos gerou em Cristo? Ele veio ao mundo. João 1 diz que o Verbo se tornou carne, se fez carne. O próprio Deus se tornou Jesus. E para que nós não ficássemos órfãos, o que ele fez? Opa, eu vou habitar neles de uma forma espiritual, porque o meu reino não é carnal, é espiritual. É tão simples de entender. Senão ninguém vai acreditar. Exatamente. O que nos faz crer? É essa presença infalível, Eduardo, do Espírito em você. Mas, pastor, eu ainda tomo uma cervejinha. Irmão, dentro de Santo Tomé. Eu não estou aqui para dizer você não pode tomar uma cerveja, você não pode tomar isso aqui, não pode fazer isso, cheirar. Não, não, não. Paulo, ele foi bem claro, ele disse para nós assim. Paulo, pela revelação, ele compreendeu. Tudo vos é lícito, mas como vocês têm o Espírito, aquilo que o amado irmão falou, como ele deixou o Espírito para que nós crescêssemos, tudo vos é lícito, mas não convém. Sabe o que é o Evangelho, irmãos? Qualquer dia eu vou trazer aqui, até tem aqui, mas não posso fazer agora, que é pequenininho. Eu vou fazer uma analogia com a bicicleta, que eu vi o apóstolo Miguel Ângelo fazer, achei lindo. O Evangelho, ele é um ponto de equilíbrio. Quando você anda de bicicleta, o que acontece? Se você perder o equilíbrio, você cai. Se não impõe a velocidade certa, se desequilibra. E se você correr demais, também pode cair. Então você tem que ter a velocidade, vamos dizer assim, algo pautado, gravitacional, equilibrado. Então você pode, irmão, então o senhor está incentivando alguém? Não, não estou incentivando ninguém a fazer coisa. Irmão, tudo que nós fazemos aqui é entre nós e Deus. Eu faço, Deus vai me cobrar, Deus vai cobrar você. Deus nos perdoa, Deus já nos perdoou. Agora, tudo que eu plantar eu vou colher. Porque quando nós falamos, Paulo falou de não se embriagar, porque ele fala, não vos embriagueis com vinho. Porque toda vez que o indivíduo se embriaga, muitos fazem para fazer coisas que não fazem só. E aí fazem uma opção de coisa errada, a gente sabe isso, né? Não precisa falar, entrar em detalhe. Nós estamos aqui para nosso ministério de reconciliação. A lei, Moisés disse que era um ministério de quê? De condenação e morte, escrito em tábuas de pedra. E tem gente querendo ressuscitar esse ministério, guardar sábado, subir monte, ungir com óleo, falar em língua.
em coisas que, olha, tanta confusão por aí, mas graças a Deus que nós fomos libertos e chamados, né, transportados do reino, né, para o reino do seu Filho amado, do império das trevas para o reino do seu Filho amado. Gálatas 5,17, ele nos fala de uma grande diferença. Nós já vamos finalizar. Gálatas 5,17. Nós temos muito ainda para falar, irmãos. É uma maravilha, pastor José Luiz, tu vai me aturar, porque ainda tem mais uma ou duas mensagens, que depois eu sei que o irmão tem sequência de mensagem para trazer para nós. Nós gostamos de fazer esse ping-pong aqui, né? Eu e o pastor José Luiz. Eu também gosto de aprender. E eu sei que a palavra... Marquinhos, cita 1 Coríntios 12. Só porque eu sou pequenininho, Marquinhos? Ninguém fala. Nós temos muitas passagens ainda para ler. Ninguém fala de Jesus, Senhor, a não sei por quê. Isso. Nós vamos até anotar aqui depois, que ainda tem muita coisa para falar. Nós temos até a quinta folha aqui, mas nós vamos hoje finalizar por aqui, por causa do nosso tempo, né? Hoje as pessoas, as mulheres ainda querem almoçar com seus esposos, seus maridos, seus pais, né? Suas mães, suas irmãs. Hoje é um dia muito importante. Eu tenho até uma poesia que eu não sei se eu consigo falar hoje aqui, né? Sobre, está lá no Recanto das Letras. Quem quiser pode acessar o MARF, né? Uma propagandazinha de graça. Recanto das Letras, MARF, mulher, coisa preciosa, pedra preciosa, algo que eu escrevi. Também sou escritor. Vamos lá, Gálatas capítulo 5, 17. Diz assim, Gálatas 5, 17. Porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são irmãos gêmeos, se amam, se adoram. Se apoiem-se um ao outro. Ah, não, eu acho que eu li errado, desculpa, dá licença. Vamos lá, de novo. Porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. E quando ele fala do vosso querer, ele não está falando do querer da carne, ele está falando do querer que foi posto em nós, das coisas espirituais. Aqui sim, eu posso dizer, eu tenho livre-arbítrio. Eu tenho livre-arbítrio, mas não para aceitar, porque não existe nem aceitar Jesus, porque ele me aceitou, não foi os vós que escolheram isso a mim, mas fui eu que quis escolher a vós outros, lá em João, capítulo 15. Mas aqui ele fala que há uma oposição, sempre vai existir. Aí, Paulo dá um antídoto para isso, quando ele fala aqui do fruto do Espírito, um dos gomos do fruto, ele diz que é o domínio. Eu tenho que me dominar, em todos os sentidos. E não é porque de repente eu não estou sujeito a um defeito que está o irmão Joãozinho, eu não tenho que dominar a minha carne. A minha carne é igual a de todos vocês. Eu disse aqui, retorno a dizer, não há papa, apóstolo, pastor, profeta infalível. Não existe infalibilidade sacerdotal. Não há. Irmãos católicos, não há. Com todo respeito, Papa, não há. O senhor é tão falível quanto eu. O senhor tem uma carne igual a minha. Isto é uma mentira. Isto é uma heresia. A Bíblia não ensina isso. Isso é uma doutrina católica apostólica romana. Assim como existem doutrinas católicas apostólicas pentecostais, evangélicas, presbiterianas, assembleanas, batistanas e por aí vai. Graças a Deus o MGI não tem nenhuma doutrina humana. E se tivesse surgir, nós vamos pôr por terra. Não vai prevalecer. Aqui o que prevalece, com todo respeito, é a cruz de Cristo, é o Evangelho de Cristo, nesse contexto maravilhoso. Então, a palavra de Deus diz que o Espírito ele exerce uma influência em nossas vidas. Nós recebemos influências, nós temos o Espírito, a alma e o corpo. E o Espírito recebe a influência daquele que habita a igreja de Cristo e influencia a nossa alma. Mas o que acontece? A nossa carne, né, a psicologia ela já está se aprofundando nesse estudo. O pastor José Luiz daqui a pouco vai estar fazendo faculdade de psicologia, vai nos ajudar muito. O homem é formado dessa tricotomia, espírito, alma e corpo. Nem todos, tá? Porque só tem espírito aqueles que voltam para Deus. Aqueles que só têm alma e corpo serão extirpados, porque não existe inferno. Inferno não existe e nunca existiu. Quem não é de Deus, quando morrer, acabou, terminou, foi exterminado. Mas pastor, isso é uma heresia? Não, a heresia foi o que ensinaram para nós, o que a mitologia grega, romana e evangélica passou para nós. E cita que é sepultura, né? Isso é Quer cultura. dizer, aqueles que não confessaram, O próprio inferno é a sepultura. aqueles que não confessaram que Jesus é o Senhor, Ah, sim, é uma sepultura. vão para a sepultura. O Sheol é uma sepultura e nada mais. A sepultura é o fim, onde não tem indústria, não tem nada, você não faz mais nada.
Então, encher do Espírito. A palavra é a arma do Espírito. Ela é uma arma contra a carne. Encha sua mente do Espírito, que é o vinho novo. Nós vamos prosseguir na próxima semana. Vamos prosseguir a partir daqui, né? Fique conosco, se ligue conosco. O vinho novo, para que nós entendamos, pastor, o contexto do vinho novo é todo esse contexto da graça. Nós vamos falar um pouco mais sobre o odre, o vinho, tudo isso. E já fica aqui o convite, pastor Geraldo. Esse ano eu quero o pastor Geraldo aqui ainda, trazendo uma mensagem maravilhosa. Trazendo a equipe aí de Duque de Caxias para pregar. Principalmente o irmão, é verdade. É verdade. Quero ver. A gente tem que ter um irmão aqui. É verdade. Irmão Miguel e todos os irmãos. Um grande abraço ao pastor Cristiano França, ao pastor Miguel Ângelo, a todos aqueles que pregam a graça de Deus. Nós respeitamos e amamos. Porque eu tive a honra e o privilégio de iniciar a graça de Deus, esse conhecimento ali, através do apóstolo Miguel Ângelo, na igreja do Cristo Vive. Eu não tenho receio de falar isso, eu não posso deixar de falar dessa forma, mas hoje, aprove a Deus nos trazer o Ministério Graça e Intimidade e prosseguirmos neste ministério. Não é mesmo? Então, se o Ministério de Louvor tem mais um louvor para exaltar a Deus, fique conosco, ore por este ministério, abrace este ministério. E que a graça de Deus possa continuar inundando as nossas vidas. Que haja a revelação do Espírito Santo. Porque nós já estamos mergulhados nela. Estamos afogados nesta graça. E isso é maravilhoso. Para a glória de Deus. Vamos dar um lindo aplauso àquele que aqui em nós. Obrigado, Jesus. Obrigado. Obrigado, Senhor. Para cumprir as exigências, né? 8 membros, quantos são? 86? 38, bom, 38. 70, mas com 38 nós estamos aqui. Com certeza nós temos uma faixa de 20, por aí, né? Somado o povo daqui de Rio das Ostras. Mesmo aqueles que não vêm sempre, nós consideramos, né? Dessa forma. Não é, ninguém é obrigado. Eu posso não vir sempre, mas eu não sou do ministério. Não, mas a irmã está aqui, com certeza. Não me exclua. Aqueles que estão na internet conosco, né, que se sentem parte dessa família abençoada. Pelo sangue. Só Qual vai ser? Pelo sangue. pelo sangue. Falou som. É esse louvor? Pelo sangue? Pode ser, né? Nada reclamar, poder imaculado que sofreu por me amar. A minha vida foi lavada pelo sangue de Jesus. Minha história repetiu. Antes e depois, pelo sangue de Jesus. Fui salvo pelo sangue, fui lavado pelo sangue. Fui comprado pelo sangue. Fui curado pelo sangue. O sangue de Jesus, ele leva até o céu. O sangue de Jesus, vermelho, forte e fiel, suportou a cruz. A ressurreição por amor, precioso sangue.
sangue de Jesus. Sacrifício vivo, eu quero ser pra Deus. Não pude agradável como Cristo ofereceu. Com a sua verdade, vou me comprometer e ser exemplo vivo de sagrada índole. Amar como a mim mesmo, a quem me odiar. Usar as minhas mãos pra outras mãos abençoar. E já não vivo eu, pois agora Jesus Cristo vive em mim. O meu passado apagou, tudo perdoou, pelo sangue de Jesus. Aleluia. Salvo. Fui salvo pelo sangue. Fui curado pelo sangue. Fui curado pelo sangue. Fui liberto pelo sangue. O sangue de Jesus. Ele leva até o céu. O sangue de Jesus. Vermelho, forte e fiel, suportou a cruz, apreço de sangue, por amor, precioso sangue de Jesus, salvo pelo sangue de Jesus, fui curado pelo sangue de Jesus, fui curado pelo sangue de Jesus, fui liberto pelo sangue, o sangue de Jesus, que me leva até o céu, o sangue de Jesus, vermelho, forte e fiel, suportou a cruz, apreço de sangue, por amor, precioso sangue de Jesus. Mais essa reunião maravilhosa, este encontro de fé cristã, o culto racional é a Ti, ó Deus, é para Ti. A nossa vida entregamos a Ti, é Tua, porque o Senhor nos chamou desde antes da fundação do mundo. Receba o nosso louvor, a nossa adoração, ministra os corações, ministra aqueles que ouviram a Tua palavra, a Tua mensagem nesta manhã e durante esta semana, aqueles que vão continuar se alimentando, comendo deste alimento sólido, que Teu Espírito transforme, regenere, que Teu Espírito possa fazer aquilo que nós humanamente não podemos fazer. Graças a Deus. Muito obrigado, Senhor. Que a Tua bondade e o Teu amor nesta semana possa agraciar a vida de cada um e a todas as mulheres, né, que estão aqui deste bairro, desta cidade, do nosso país. Parabéns pelo Dia Internacional da Mulher. Que Deus possa trazer saúde, trazer unidade às famílias, né, trazer a cura, a manifestação da cura para a vida de cada uma de vocês, aquelas que necessitarem. Um grande abraço, boa semana e, como eu digo sempre, ó, beijo do pastor Baixinho, graça e paz.